Muito bom. Nós estamos já diante do fato consumado. O programa econômico do governo já está depositado no Congresso Nacional. Boa parte das medidas anunciadas pelo governo terão de passar pela aprovação do Congresso. Choque fiscal, choque orçamentário, choque cambial, choque tarifário. Preços entrando a partir de hoje num processo de tabelamento, depois pré-fixação, depois flexibilização. Salários entrando num processo, inicialmente de reajuste e depois também de pré-fixação. Esse programa está amarrado, mas o detalhamento só virá ainda hoje com a entrevista coletiva da ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello. Então, sim, poderemos esclarecer todas as dúvidas que pairam na cabeça de todas as pessoas. Depois dos comerciais, novas informações. O programa econômico passa por um forte choque fiscal, pela primeira vez um choque para dentro do governo. E dentro do choque fiscal, entre outras medidas duras, o enxugamento do setor produtivo do governo. Na faixa das estatais, por exemplo, serão privatizadas algumas empresas e outras simplesmente não serão vendidas nem privatizadas. Serão simplesmente extintas ou desativadas, ou melhor, já foram liquidadas. A lista está no Diário Oficial da União, com data de ontem, que circula na manhã de hoje aqui em Brasília. Entre as empresas, autarquias, fundações desativadas ou extintas sumariamente, IBC, o IAA, Siderbras, Interbras, Portobras, Embrater, EBTU, o BNCC, que é o Banco Nacional de Crédito Cooperativo, a Embrafilme. A Cobal e a Cibrasen foram fundidas numa só empresa, a Companhia Nacional de Abastecimento. Esse enxugamento atingiu, portanto, as empresas consideradas supérfluas, descartáveis ou inúteis. Agora, o que acontece com o patrimônio dessas empresas e com o pessoal que trabalha nessas empresas? O Diário Oficial da União de hoje também tem a resposta. Lídia. Bem, o Diário Oficial traz aqui a medida provisória sobre a extinção, inclusive, de alguns órgãos dos ministérios e também os detalhes sobre o que vai ser feito dos funcionários públicos, principalmente dos funcionários públicos que trabalham nessas empresas e órgãos extintos a que o Joelmir se referiu agora mesmo. Bom, na Presidência da República estão extintos o Conselho de Desenvolvimento Econômico, o CDE, o Conselho de Desenvolvimento Social e o Conselho Superior do Meio Ambiente. No Ministério da Justiça acabam a Comissão de Defesa dos Direitos do Cidadão, o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor e o Conselho Federal para a Reconstituição dos Bens Lesados. E no Ministério das Relações Exteriores acabam também a Delegação para o Desarmamento e Direitos Humanos em Genebra, a Delegação Permanente junto aos organismos internacionais sediados em Londres e a Missão Permanente junto às Nações Unidas em Viena, além também da representação permanente junto à FAO e organismos internacionais conexos com sede em Roma. De algumas dessas extinções a gente já tinha notícias, algumas outras são novidades. Bom, o que acontece com o patrimônio de todas essas empresas públicas, fundações e autarquias? O patrimônio dos órgãos, principalmente desses órgãos aqui, Presidência da República, Ministério da Justiça e Ministério das Relações Exteriores, o patrimônio deles vai ser transferido para os ministérios e órgãos que os tiverem absorvidos, com as correspondentes atribuições. E isso será feito depois de inventário. Dotações orçamentárias de todos esses órgãos são canceladas, com exceção dos encargos sociais, do pagamento de pessoal e os programas e projetos de caráter que eles chamam aqui nitidamente sociais. O resto, acabou a dotação orçamentária para todos esses órgãos. Bem, funcionários públicos. Para os fins, dessa medida provisória, o Poder Executivo fica autorizado a extinguir ou transferir, no âmbito da administração pública federal,
mediante alteração de denominação e especificação e sem aumento de despesa, cargos ou funções de confiança dos grupos de direção e assessoramento superiores, o DAS, famoso DAS, e direção e assessoramento intermediário, o DAI, ou então funções equivalentes de natureza especial. O excedente de pessoal em exercício nos órgãos e ministérios organizados dessa maneira fica: 1. Dispensado quando ocupante exclusivamente de função de confiança. Aqui, entre parênteses, aparece a sigla LT-DAS. Ou então, de função de assessoramento superior, FAS. Ainda, o funcionário pode ser automaticamente devolvido aos órgãos e entidades de origem, se tiverem sido concursados, quando se tratar de servidor público requisitado ou cedido para esses órgãos que agora estão extintos. Ainda, o funcionário pode ser exonerado do cargo em comissão ou função de confiança, o DAS, ou então dispensado da função intermediária, o DAI, retornando ao cargo ou emprego permanente, sem prejuízo do seguinte: ele também pode ser considerado em disponibilidade quando ocupante de cargo ou emprego permanente dos quadros ou tabelas do funcionário público. E fica ainda um outro parágrafo aqui também desse inciso 4. Ressalvada a hipótese de acumulação lícita, quer dizer, quando o governo considerar que é legal acumular o cargo, os servidores em disponibilidade ficam proibidos de exercer qualquer cargo, função ou emprego ou prestar serviços remunerados a qualquer título em órgãos ou entidades de administração pública federal, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios. E finalmente, fica vedada a realização de dispêndios a qualquer título com remuneração pessoal por esses órgãos públicos. São medidas que dizem respeito diretamente aos funcionários públicos. E as medidas administrativas do governo Collor já estão no Diário Oficial da União, que circula hoje com data de ontem. Agora a expectativa é pelas medidas econômicas. Lá no Departamento da Imprensa Nacional, as filas continuam aumentando e o número de funcionários públicos interessados em saber o que vai saber agora com eles é muito grande. E é de lá que fala a repórter Isabel Raup. Fora do prédio do Departamento de Imprensa Nacional é grande a confusão e a fila, mas aqui dentro os funcionários tentam organizar um pouco a coisa. É preciso primeiro passar por aquela fila ali para fazer o pagamento e só vai se retirar o exemplar nessa outra fila aqui, nessa outra sala. Nesse momento a entrega está parada porque está se esperando a terceira tiragem do Diário Oficial. Já foram vendidos mais de 30 mil exemplares e as pessoas na fila ficam na expectativa. É a primeira vez que o senhor vem buscar o Diário Oficial aqui? Sim, é a primeira vez. Hoje o interesse é por quê? Hoje, mais ou menos, ler alguma notícia aí do que o presidente fez. O senhor está interessado por que medida especificamente? Eu estou interessado em que ele endireite o Brasil, né? Como todo mundo, eu acho. Obrigado. E o senhor compra normalmente o Diário Oficial aqui? Não, é difícil, uma vez ou outra. Eu vim hoje porque eu sou funcionário público aposentado e o governo nos prometeu que seria posto a venda dos imóveis. Então eu vim hoje mais por isso. Tá, obrigado. Nada. A edição das medidas econômicas ainda não tem previsão para sair aqui no Departamento de Imprensa Nacional. A primeira revelação, evidentemente, não será hoje pelo Diário Oficial, mas pela própria ministra Zélia Cardoso de Mello. O resumo das medidas em suas linhas básicas agora com Renato Machado. Vamos agora aguardar, vamos ver o resumo das medidas anunciadas hoje pelo presidente Fernando Collor e já entregues ao Congresso Nacional nesse passeio que nós acabamos de ver de toda a equipe do presidente Fernando Collor ao Congresso e já está na mão dos legisladores. Medidas econômicas. O abuso econômico a partir de agora dá 5 anos de cadeia. Exagerar preços e esconder mercadorias da cadeia para o gerente, o diretor e o dono do estabelecimento. Medidas econômicas ainda. Todo funcionário público que participar de atos lesivos ao fisco vai ser demitido e preso. Ficam extintos os salários disfarçados e as mordomias na administração pública. Acabam os títulos ao portador e o sigilo bancário no caso de crime. As grandes fortunas passam a pagar imposto. Os ganhos de capital na Bolsa de Valores passam a pagar imposto. Profunda reforma administrativa envolvendo o afastamento de funcionários públicos e o fechamento de autarquias e empresas públicas.
suspensão de todos os subsídios, incluindo a exportação e a informática. A renda agrícola passa a pagar imposto. Indexação quase instantânea dos impostos devidos à União e atualização do IPI. Reajuste dos preços públicos atrasados. Flutuação cambial sob controle. Reduzem-se as barreiras à importação e a estímulos e investimento estrangeiro. É estimulado o investimento estrangeiro. Criação de programa ambicioso de desestatização. Privatização dos débitos da União através de leilões com quem quiser receber dívidas atrasadas do governo federal. Criação de certificados de privatização adquiridos compulsoriamente por instituições financeiras, fundos de pensão e companhias seguradoras. Os preços devem retroagir a 12 de março. 15 de abril, começa a vigorar a prefixação de preços e salários. Cruzados novos convertidos para cruzeiros. Investidores com restrições de liquidez no tempo. As primeiras medidas econômicas já confirmadas agora pela ministra Zélia Cardoso de Mello. Imposto sobre operações financeiras, o IOF, para quem sacar letras de câmbio, depósitos a prazo, letras imobiliárias, debêntures e cédulas hipotecárias. O imposto é de 8%. Imposto sobre operações com ouro. A taxa, 35%. Imposto sobre venda de ações. A taxa, 25%. Imposto sobre saque nas cadernetas de poupança acima de 10 mil BTNs. Alguma coisa hoje ao redor de 300 mil cruzados. 20% de imposto para saque da caderneta acima de 10 mil BTNs. Lilian, a bola é sua. Com licença, Lilian, um minuto, acaba de chegar agora uma outra notícia. Atenção, está totalmente eliminada a lista de proibição de importações da Cassex, ou seja, as importações de qualquer natureza estão liberadas. Lilian. Para ver se essa importação de qualquer natureza liberada é sem imposto, sem qualquer imposto. Se bebidas, cigarros, perfumes, por exemplo, vão ser livremente importados. Vamos esclarecer isso rapidamente. Os chamados supérfluos, né? Pois é, inclusive que são eternamente taxados e que hoje muita gente só consegue comprar ou no exterior, ou no free shop, ou no contrabando, porque nas lojas mesmo, nas importadoras legais, esses produtos custam uma fortuna. Os supérfluos, agora me parece que estão liberados das barreiras tarifárias e alfandegárias, mas o imposto vai ser cobrado aqui dentro depois. E atenção, outra medida que acaba de ser anunciada pela ministra: estão extintas as zonas de processamento de exportação, as ZPEs criadas no governo Sarney. Mas vamos agora, Lilian, à tributação do mercado financeiro, que alcançou, aí é uma surpresa, a própria caderneta de poupança. Pois é, caderneta de poupança agora taxada. Saques acima de 10 mil BTNs, mais ou menos acima de 300 mil cruzados. É verdade que não pega isso o pequeno investidor, isso é um detalhe muito importante. Quem tem mais de 300 mil cruzados e vai sacar esse dinheiro da caderneta de poupança não é o pequeno investidor. Mas, por outro lado, deve ter muita gente também que acabou de comprar um imóvel, tem pagamento para fazer, o dinheiro está aplicado na caderneta de poupança, precisa tirar, adeus, 20% de imposto. Eu poderia sacar 290 e no dia seguinte mais 290? No mês seguinte, porque a carência é de 30 dias na caderneta de poupança. Eu não sei se esses 20%, se essa alíquota, tanto para o ouro, quanto para a venda de ações, quanto para as letras de câmbio e CDBs, os depósitos a prazo, quanto para as cadernetas, se esse imposto vai incidir apenas sobre o juro real. Não está claro.
aparentemente é IOF para todos esses ativos. O IOF ficou claro, é letra de câmbio, certificado de depósito bancário, letra imobiliária, debêntures e cédulas hipotecárias. Mas o imposto do ouro e da venda de ações, 35% e 25%, aparentemente é só sobre o lucro, porque o presidente, quando discursou hoje de manhã para os líderes partidários, falou que nas bolsas de valores passaria a haver imposto sobre ganhos de capital. Ganho de capital significa lucro, descontada a correção monetária do período. É só o que o capital foi remunerado em termos reais. Pelo menos até aqui, o critério era esse para se definir imposto sobre ganhos de capital. Saque na caderneta de poupança, 20%. Será que é 20% sobre tudo, sobre os 300 mil cruzados? Ou será que é 20% apenas sobre o juro real? Esse detalhe muda muito a situação de quem vai sacar a caderneta de poupança. Assim que nós tivermos essa informação, nós informaremos ao nosso telespectador. Olha, é um aperto bem importante esse, a gente não via há muito tempo. Quer dizer, é o dinheiro da caderneta de poupança que, em tese, fica preso na caderneta só por 30 dias e que agora deixa de ficar preso na caderneta só por 30 dias, porque a taxação, o imposto de 20% é 1/5 do patrimônio da pessoa que ela tem que deixar lá se ela sacar mais de 10 mil BTNs. Nós precisamos esclarecer também se isso que o Joelmir levantou agora há pouco, se ela pode sacar, por exemplo, 9.999 BTNs no mês, e se no mês seguinte ela pode sacar outro BTN sem prejuízo, sem ter que recolher obrigatoriamente o imposto ao leão. Repetindo as alíquotas, então, ouro, 35%, ações, 25% e caderneta de poupança acima de 10 mil BTNs, o que hoje dá mais ou menos 300 mil cruzados, 20% de imposto na hora do saque, caso o saque seja feito. Se a caderneta continuar presa ali no banco direitinho, o imposto de renda não incide por enquanto. E uma taxação de 8% sobre outros ativos financeiros, sobre imposto que é o IOF sobre letras de câmbio, depósito a prazo, letras imobiliárias, debêntures, cédulas hipotecárias. No saque, 8% de imposto. Novas informações depois dos comerciais. O saque da caderneta de poupança é livre a partir da reabertura dos bancos ou das instituições financeiras. A única coisa que aparece de novo na caderneta é que o saque acima de 10 mil BTNs, que daria hoje alguma coisa como 300 mil cruzados novos, esse saque teria de pagar, no ato, um imposto da ordem de 20%. E aí, então, Joelmir, quem sacasse 300 mil só levaria para casa 240 mil, deixando para o leão 60 mil. Mas ninguém é obrigado a sacar pagando imposto, ou seja, então é melhor não sacar, para não perder 20% desse valor. Então sacar abaixo de 300 mil. Pois é melhor não sacar, quem puder não sacar, né? Porque a gente não pode se esquecer que houve uma verdadeira enxurrada de dinheiro para a caderneta de poupança agora por causa do medo dos fundos, os fundos ao portador e os fundos de curto prazo. Esse dinheiro foi assim em correnteza para a caderneta de poupança. A gente se lembra que a ex-gestão, a ex-diretoria do Banco Central até conversou ali com os bancos para acalmar um pouco o mercado e liberou os depósitos em caderneta de poupança. Os bancos iam fixar tetos muito rigorosos para as novas aplicações em cadernetas de poupança. Essas aplicações foram praticamente liberadas. Tem uma montanha de dinheiro hoje na caderneta de poupança. E não é só dinheiro de pequeno investidor, não. O grande investidor foi para a caderneta de poupança e o grande investidor vai a título especulativo. Ele vai para ficar... Na verdade, aí que é o objetivo do plano. Quem correu na última hora para a caderneta não é quem frequenta a caderneta de poupança, é quem estava fugindo de outros ativos, fugindo até de ativos reais, aí tipo o pessoal foi para a caderneta com a intenção de ficar apenas 30 dias. Não haveria essa possibilidade, porque o governo, na prática, mexe na regra do jogo antiga. É o dinheiro que já está na caderneta de poupança e que, em tese, estava liberado. Ele foi aplicado na caderneta de poupança sob uma determinada regra. Inflação integral mais 0,5% de juros. Ótimo, o governo paga. Só que se for tirar, ele cobra imposto. Então, mudou a regra do jogo. Isso no plano cruzado foi muito discutido na Justiça e a Justiça acabou dando ganho de causa aos aplicadores em caderneta de poupança que reivindicaram uma coisa clássica na Justiça, o direito adquirido. A Justiça acabou dando ganho de causa às pessoas que tinham direito adquirido. Na época não era bem esse o caso, era o caso da correção monetária integral.
porque o governo fez uma correção que chamava pró-rata. Apenas os dias proporcionalmente relativos à inflação alta eram pagos com correção monetária alta. Foi uma outra história, mas houve esse precedente na Justiça. As pessoas depositaram o seu dinheiro na caderneta de poupança diante de determinadas regras. As regras estão mudando agora no meio do caminho e há efetivamente uma tributação violenta para quem aplicou na caderneta de poupança. Lembram-se, principalmente na sexta-feira antes do Carnaval, quanto dinheiro foi para a caderneta de poupança, como o investidor estava ansioso pela caderneta de poupança. Agora vem esse imposto, é um imposto surpresa para saques acima de 10 mil BTNs. Foi um fenômeno bem Brasil. Antes e depois do Carnaval, filas imensas em bancos, não para sacar e consumir, mas para poupar ou depositar, especialmente na caderneta. E atenção, novas informações a respeito das regras do jogo a partir de agora com as cadernetas de poupança. Só poderão ser feitos saques a partir de segunda-feira até o limite de 50 mil cruzados. Já não estamos mais falando agora da tributação da caderneta para saque superior a 300 mil cruzados. Estamos falando do saque puro e simples de qualquer quantia. Só podem ser sacados até 50 mil cruzados. Em relação ao overnight, atenção, só estão autorizados saques até o limite de 25 mil cruzados ou 20% do total aplicado. O restante, no caso do over, será liberado através de leilões do Banco Central. Lilian, dá para comentar? Leilão do Banco Central para tirar dinheiro do overnight. Só até 25 mil cruzados. Overnight, precisa ver isso aí, se é de pessoa jurídica, por exemplo. Se as empresas só puderem sacar 25 mil cruzados, elas não pagam salário para os trabalhadores a partir de segunda-feira. Eu imagino que esse overnight seja só o overnight de pessoa física. É inviável congelar o overnight de mais de 25 mil cruzados para pessoa jurídica. Vamos esclarecer. Ou então 20% do total aplicado. Será que esses 25 mil cruzados são o teto para 20% do total aplicado? Leilão de Banco Central, aquilo a que o senador Roberto Campos se referiu agora há pouco aqui. Precisa ver como que vai ser feito esse leilão do Banco Central, quais vão ser as regras desse leilão. E os saques das cadernetas de poupança só até 50 mil cruzados. Portanto, os saques acima de 300 mil cruzados, acima de 10 mil BTNs, ficariam tributados. Nós estamos, por enquanto, com algumas informações contraditórias. Saques só até 50 mil cruzados nas cadernetas de poupança podem complicar demais a vida de algumas pessoas. As pessoas aplicaram na caderneta de poupança por um período de um mês para fazer frente a seus compromissos daqui a 30, 60 ou 90 dias. E cadernetas de poupança com datas de aniversário. As regras eram outras, o dinheiro foi aplicado na caderneta diante de regras antigas. Muita gente pode ter comprado até um imóvel, até uma casa, um terreno, contando com o dinheiro da caderneta de poupança. Como faz agora se os saques estão limitados só até 50 mil cruzados? Bom, faltaria complicar demais a vida das pessoas. Faltaria esclarecer duas coisas. A primeira, até quando esse saque proibido acima de 50 mil cruzados? Qual seria o prazo de sustação desse saque acima de 50 mil cruzados? E até quando vai também o feriado bancário? A reabertura do sistema acontece mesmo na segunda-feira? O governo ainda não informou. Vamos continuar aqui neste programa fazendo os esclarecimentos necessários ou os esclarecimentos possíveis, porque ainda do ponto de vista dos detalhes, o programa é uma autêntica caixa preta, embora já esteja, Renato, em poder do Congresso Nacional. A respeito desses confiscos, dessas percentagens que incidem sobre aplicações financeiras, essa parece ser a maior dúvida que vai afetar o grande e o pequeno investidor, pelo que a gente está vendo aqui até agora, porque existe agora um novo limite, que nós obtivemos essa informação há pouco, das cadernetas de poupança. Existe agora um limite que é bastante restrito para se movimentar a caderneta de poupança. Eu ia pedir à Línia que recordasse essas percentagens bem claramente para o nosso telespectador e para que a gente saiba o que pode fazer com o dinheiro ou o que não pode fazer com o dinheiro daqui para frente. Acho que não pode quase nada, viu? Pelo jeito, pelas informações que a gente tem até agora, o governo está restringindo demais os saques
nos fundos, no overnight e na caderneta de poupança. Na verdade, a gente ainda não tem informação sobre os fundos de investimento, mas eu duvido que os fundos de curto prazo nominativos, inclusive, fiquem fora de todo esse pacote, já que eles incluíram até a caderneta de poupança. Bom, a informação que a gente tem até agora é a seguinte: saques de letras de câmbio, depósitos a prazo, que são os famosos aí, os populares CDBs, letras imobiliárias, debêntures e cédulas hipotecárias passam a pagar, na hora do saque, 8% de IOF. IOF é o Imposto sobre Operações Financeiras. Ouro paga 30%, aparentemente paga 30% sobre o total do capital. 35%. Aliás, minto, 35%. Sobre o total do capital e não apenas sobre o ganho real. Venda de ações, 25%. O presidente tinha se referido a ganho de capital. Ganho de capital, até agora, significava imposto apenas sobre o lucro real, descontada a correção monetária. Não está claro ainda se, na hora de se vender ações, a pessoa é obrigada a recolher 1/4 do seu patrimônio total, que seria 25%, ou apenas 25% sobre o ganho real. Saques nas cadernetas de poupança chegaram até agora duas informações, no mínimo desencontradas, do Palácio do Planalto. A primeira era que os saques acima de 10 mil BTNs, que dá hoje mais ou menos 300 mil cruzados novos, ficariam sujeitos a um imposto de 20%. Aparentemente também um imposto de 20% sobre todo o capital. Quer dizer, a pessoa ia sacar 301 mil cruzados, ou 300 mil cruzados mais ou menos, e deixaria no banco, para o leão, 1/5 do seu patrimônio aplicado na caderneta de poupança, no caso do saque. Se não retirasse o dinheiro continuaria ali intocável. Mas agora acabou de chegar uma informação dizendo que os saques nas cadernetas de poupança estão autorizados apenas a até 50 mil cruzados. Isso é um limite muito restrito. Eu lembrava agora há pouco que muita gente aplicou dinheiro na caderneta de poupança e houve aquela enxurrada de dinheiro para a caderneta de poupança saindo dos fundos e indo para a caderneta, inclusive pouco antes do carnaval. Muita gente contava com compromissos para serem saldados no dia do aniversário da caderneta de poupança. E eu imagino que muita gente tivesse compromissos acima de 50 mil cruzados. Até porque o feriado bancário sem aviso prévio, por exemplo, no Carnaval nós temos feriado bancário com aviso prévio. No caso, nós tivemos um feriado bancário sem aviso prévio. Como ninguém mais guarda dinheiro em casa, está tudo no banco, é evidente que as necessidades de dinheiro na segunda-feira são terríveis, tanto para o consumo diário como para os compromissos normais na vida de cada um. E principalmente no overnight. O overnight, os saques ficaram limitados a 25 mil cruzados ou 20% do total aplicado. A gente não sabe se aquilo que exceder 25 mil cruzados novos vai ter que fazer essa comparação, ou 20% do total aplicado ou até 25 mil cruzados novos, daria muito pouco. Quer dizer, as pessoas estavam contando com esse dinheiro no overnight e principalmente as empresas. Se o dinheiro no overnight ficar congelado, no dia seguinte a economia para. Como o presidente Fernando Collor, no discurso que ele fez hoje cedo para as lideranças partidárias e para todo o seu ministério, disse que esse congelamento seria imposto à sociedade, mas que isso não inviabilizaria o funcionamento da economia, ele falou isso textualmente, que pessoas e empresas teriam que abrir mão dos seus ativos reais, mas que isso não inviabilizaria a economia, que haveria critérios para isso. Eu imagino que isso aqui não diga respeito, inclusive, às empresas. Os detalhes nós vamos conhecer daqui a pouco. Mas olha, é bomba. E só para repetir, então, o valor do salário mínimo a partir de 1º de abril. O salário mínimo vai usar a correção pré-fixada de 40%, mas vai ter um aumentinho adicional pequenininho de 5%. Não vai chegar nem aos pés da inflação oficial de março, que vai ser de cerca de 80%, mas em todo caso o salário mínimo passa, por enquanto, vai ser medida provisória, o Congresso vai ter que aprovar, mas por enquanto passa de 3.674 para 5.400 cruzados novos. Por enquanto, o governo também não esclareceu se o feriado bancário termina realmente no domingo à meia-noite. E também não esclareceu se o bloqueio do saque livre, do over e da caderneta vai perdurar por quantos dias, ou até quando, né, Línia? Pois é. Entre as medidas já anunciadas pelo governo e já devidamente detalhadas pelo Diário Oficial da União, que circula hoje com data de ontem, está o fechamento de estatais, de autarquias e fundações. Elas não foram vendidas nem privatizadas, foram simplesmente extintas ou desativadas. São elas, entre outras, para destacar as mais importantes, o Instituto Brasileiro do Café, uma autarquia, o Instituto do Açúcar e do Álcool, a Siderbras, que é a holding que administra as usinas de aço do governo, a Portobras,
que cuida da administração de todos os portos do Brasil. A Embrater, que responde pela assistência técnica da agricultura. A IBTU, dos transportes urbanos. O BNCC, do crédito corporativo. A Embrafilme, que dispensa a apresentação. Sendo que Cobal e Cibrazen, juntas, formam a partir de agora a Companhia Nacional de Abastecimento.